De ontem para hoje, o Vasco colocou 6 nomes na roda para a chegada. Vamos falar aqui sobre a situação de Adrielson, Diniz Pinto, Cuiabano, Inestrosa, Brenner e Vini Souza. E ainda tem movimentação de saídas confirmadas aí de Leandrinho, Juan Esforza, Maxime Domingues e todo esse disse-me-disse com relação à situação do jogador Ryan. Ryan sai ou fica? Ryan vai para o jogo de amanhã contra a equipe do Flamengo ou não? Coloquem atenção até o final deste vídeo, tá? Tem muita coisa positiva para a gente passar para você. O Vasco finalmente abriu os cofres e, olha, tem investidor com toda certeza por detrás dessas movimentações. Vamos começar falando aqui sobre o clássico de amanhã. O Vasco amanhã joga contra o Flamengo às 21h30, transmissão da Globo, praticamente para todo o Brasil. Notícia que vem da Gávea, agora na parte da manhã, é que o Flamengo realmente abandonou o Sub-20 e vai colocar parte do elenco principal. Isto porque o Flamengo começou mal e está pressionado no Campeonato Carioca por resultados e com risco real de rebaixamento. Então, o Flamengo vai com parte do time principal. E o Vasco vai completinho. A única dúvida aí é no tocante ao Ryan, tá? Até o Piton treinou normalmente aí, né? Tinha sentido desconforto, volta aí de suspensão, o Piton treinando normalmente. A única dúvida é o Ryan. Por quê? Ontem a gente foi informado que o Ryan poderia ficar fora do jogo contra o Flamengo devido às negociações que o atleta possui com o Bournemouth, tá? No entanto, a informação atualizada que vem do CT Moacir Barbosa na parte da manhã é que o Ryan estará na lista que vai ser divulgada mais tarde dos relacionados com a partida e que o Ryan vai se concentrar para o jogo aí contra a equipe do Flamengo, tá? Como a negociação não foi concluída e o Bournemouth ficou de mandar uma contraproposta, tá? A tendência é que o Ryan jogue amanhã normalmente. E só uma informação. Mesmo com essa nova proposta aí do Bournemouth, a tendência é que o Vasco não venda, tá? Porque o Vasco deve segurar o Ryan até a Copa do Mundo. E outra situação, os árabes do Al Hilal vão fazer uma proposta, a informação está chegando hoje, na parte da manhã, na casa de 40 milhões de euros. Então, mais cedo ou mais tarde, aí, o Vasco, infelizmente, vai ficar sem o Ryan. Vamos falar aqui sobre saída de jogadores confirmadas aí, 3 situações. Vamos lá. O Leandrinho, deixa eu te explicar aqui uma coisa. Já postou um vídeo aí de despedida ontem, não integra mais o plantel do Vasco. O Vasco fez uma transação de 3 milhões de dólares ali por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Vasco ainda vai manter a metade. O jogador indo para os Emirados Árabes Unidos, para o Al Sharjah, tá bom?
Sobre a situação do Maxime Domingues, tá? O jogador já foi para a Polônia, já embarcou para a cidade de Cracóvia, certo? E a situação é a seguinte: os números dessa negociação não foram divulgadas aí pela diretoria do Vasco. O Vasco que pagou 12 milhões de reais pelo Maxime Domingues. Sobre a situação do Sforza, o jogador já se apresentou ao Talleres, tá? Passou nos exames médicos. A informação que chegou é que o Vasco emprestou de graça. O Talleres terá que pagar 1.800.000 dólares por 50% dos direitos econômicos do jogador no final do empréstimo. O Vasco ainda manteve 30% aí dos direitos econômicos do jogador Juan Esforza. Laureano, e os outros 20% pertencem ao New Old Boys da Argentina, clube que negociou o Esforza para o Vasco da Gama. Vamos falar aqui de reforços, tudo atualizado, organizado, sem maquiagem e sem sacanagem. Vamos começar pela zaga e a gente vai começar pelo ataque. A gente vai começar pela zaga e terminar pelo ataque. Olha só, o Vasco formalizou nesta manhã uma proposta oficial pelo jogador Adrielson. É um cara que está chegando aqui no Vasco com a bênção do Juninho Pernambucano, que foi o responsável por levá-lo ao Lyon. É aquele mesmo que jogou no Botafogo e que foi campeão pelo Alvinegro, certo? Campeão da Libertadores e campeão brasileiro. O Vasco agora, nessa negociação, está em compasso de espera. O Vasco entende que tem que contratar mais um zagueiro. O Vasco que tem o Cuesta, o Robert Renan. O Saldívia não agradou, pelo menos nesse momento, e o Vasco está trazendo outro zagueiro mais experiente, que é o Adrielson. Então, a proposta já está nas mãos do clube árabe, o Al-Ahly, tá? Bom, vamos falar aqui agora sobre a lateral direita, tá? Por quê? Ontem, o Vasco formalizou uma proposta ao Moreirense de Portugal pelo jogador Diniz Pinto, português de 25 anos, que tem contrato no clube português até 2027. Pegou todo mundo de surpresa, porque ninguém conhece esse jogador, mas assim, o Admar Lopes, que tem boas referências sobre ele, um moreirense que está ali na 6ª colocação. As informações que vêm é que ele está fazendo um campeonato português muito bom. Clubes lá como o Porto e o Benfica querem o jogador, né? Então, a proposta do Vasco foi recusada e a gente atualiza aqui. O Vasco quer muito contar com esse jogador. O Vasco acabou de enviar uma proposta, tá? Ou melhor, uma contraproposta, que seria uma segunda tentativa para adquirir 60% dos direitos econômicos do jogador. O Vasco está colocando 2 milhões de euros nessa negociação. Vamos ver agora se verdadeiramente a equipe do Moreirense vai aceitar. E pega a gente de surpresa, porque como o Vasco renovou com o Puma e está trazendo um lateral direito, será se o PH vai deixar o Vasco? Falando aqui sobre a lateral esquerda, negociação muito difícil envolvendo o Cuiabá, tá? Mas tem coisa boa aí para poder falar. O empresário do jogador é o Juliano Bertolucci, que é o mesmo empresário do Fernando Diniz. O Vasco fez uma consulta ao Nottingham Forest, lá do Marinax, por um empréstimo de 1 ano, tá? A prioridade do Nottingham Forest nesse momento é a venda do jogador e a tentativa
aí do Vasco para ter o Cuiabano, que está fora dos planos aí do Nottingham Forest, desde que saiu do Botafogo, só fez um jogo lá pela Copa Inglesa, é a seguinte: é o Vasco propor o empréstimo com os direitos econômicos do jogador fixados, o Vasco com uma obrigação de compra. Acho que vale a pena porque tem 23 anos de idade. Vamos lá, situação que foi entregue pelo jornalista Flávio Dias ontem. E me pegou muito de surpresa, porque é um jogador muito bom, seria uma situação de peso mesmo. Vini Souza, ex-Flamengo, volante do Wolfsburg, muito bom jogador, tem contrato lá até 2030, jogador de 26 anos, também da Bertolucci Sport, né? A gente vê muita participação do Bertolucci aí no noticiário esportivo do Vasco, o Vasco tentando o empréstimo do jogador. Martelo batido, tá? Brenner chega em definitivo aqui no Vasco da Gama. O Vasco ontem apagou as últimas arestas. O Vasco já fez o depósito das garantias à Udinese. O jogador vem para ganhar 1,5 milhão aqui no Vasco da Gama, muito próximo aí do Felipe Coutinho, tá? Contrato de 3 anos aí com o jogador, o Vasco pagando 5 milhões de euros, tá? 30 milhões de reais, caso o jogador bata a meta, mais 1,5 milhão de euros. Inescrosa, irmão, só se nevar aqui no Rio de Janeiro. Se cair neve, o jogador não vem, tá? Se tiver um furacão, aquela Katrina aqui no Rio de Janeiro, tá? O jogador é do Vasco, tá? Estou me arriscando aqui, dizendo que o jogador é do Vasco. E mais uma situação aqui, tá? O Boca, essa manhã, disse que está fora das negociações. Então, a gente encerra esse vídeo falando aí. Vasco acertando, com 2 atacantes, já pensando na saída do Ryan, encaminhando diversas outras contratações. Parabéns ao Admar Lopes, tá? Que está arrebentando a boca do balão, certo? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!